Então, boa tarde a todos. Na página de número 78, questão de número 17, ela fala o seguinte: na figura ao lado, o triângulo ABC ele é isósceles, de base BC, e I é um incentro, ele pede valor de X. Mas se meu triângulo ele é isósceles, e se eu conheço o ângulo A, que mede 26 graus, eu poderia achar o valor de B e C. Então, que A mais B mais C é igual a 180 graus. Então, A, no caso 26, mais B mais C igual a 180. C igual a 180 menos 26, C igual a 154 graus. Então, o valor de C, B e C juntos medem 154 graus. Só que, como ele falou que é um incentro, quer dizer o quê? Que ele partiu o ângulo B e C ao meio. Correto? O ângulo B e C foram partilhados ao meio. Ok? Então, no caso, M mais N mais X igual a 180. Como eu sei que N mais N é metade da soma de B mais C. Se eu pegasse B mais C dividido por 2, 174 por 2 daria 77. Ou seja, então, no caso, M mais N valeria 77 graus. E X ficaria, então, X mais 77 igual a 180. X igual a 180 menos 77. X igual a 103 graus. Ou seja, as definições que eu tenho de incentro e a parte de triângulo isósceles, ela me dá condição de determinar qualquer valor que eu queira. Agora, tem que ser coeso e tem que ter a teoria em minhas mãos. Quando eu tenho teoria comigo, eu consigo mensurar e fazer qualquer conta possível. Agora, eu tenho que ler para poder fazer tudo isso. Questão de número 18. Fala o seguinte: na figura ao lado, o segmento AD é congruente com o DC. Calcule X. Reparem bem, eu tenho um triângulo ABC, que é um triângulo retângulo. O ângulo B mede 90 graus. Ok? Só que ele me fala o seguinte, que o segmento AD é congruente com o DC. Ou seja, o triângulo ADC é um triângulo isósceles. E se ele é isósceles, e se eu sei que uma parte de A mede 38 graus, quer dizer então que o ângulo C também mede 38 graus. Se ele é isósceles, ele vai ter dois lados iguais e dois ângulos iguais também. Então, com isso, eu já consigo dimensionar o ângulo C. Então, B, 90 graus. C, 38 graus. O ângulo A mede X mais 38 graus. E eu sei que os três juntos tem que ser igual a 180 graus. Ou seja, X mais 38, que é o A, mais 90, que é o B, mais 38, que é o C, é igual a 180 graus. Se somasse 90 mais 38, daria 166. Então, X mais 166 é igual a 180. Ou seja, X é igual a 180 menos 136. 136, quer dizer, X igual a 14 graus. Então, reparem que, de novo, a teoria envolvendo um triângulo retângulo, envolvendo um triângulo isósceles, me deu condição de partilhar a minha figura e determinar o valor que eu quero. No caso, o valor de X. Questão 19, ela fala o seguinte: na figura, BD é congruente com DC. Quer dizer o quê? O segmento BD e DC são iguais. Então, observe o que acontece. Se eles são iguais, ok? Eu formo BDC, é um triângulo isósceles. Continuando. E o segmento BE é perpendicular a AC. Então, o segmento BE é perpendicular ao segmento AC. Quer dizer, BE formam
em AC ângulos de 90 graus de um lado e do outro. São 90 graus. Ele faz a pergunta seguinte: qual o valor do ângulo EBD? Então, EBD, ele quer saber o ângulo pertencente a B. É uma parte do ângulo B. Só que repare o seguinte: o ângulo B mede 90 graus. O ângulo A mede 72 graus. Eu poderia achar de início já o ângulo C, que eu sei que A mais B mais C mede exatamente 180 graus. Ou seja, C mais 90 mais 72 igual a 180. Ou seja, C igual a 180 menos 172, C igual a 18 graus. Então, o ângulo C é 18 graus. Mas observem que BD e DC são iguais. Então, se aqui embaixo é 18, na parte superior também vale 18. Eu quero achar o ângulo do meio do segmento B. Então, achei uma parte. Reparem que na ponta esquerda eu tenho um triângulo BAE. Olha bem, um triângulo retângulo BAE, em que o ângulo A é 32, uma parte do ângulo E é 90 graus, e ele colocou lá em cima um ângulo X. O que é isso? Se vocês vão lembrar que os triângulos, eles são independentes entre si. Então, se eu somar os três ângulos, tem que ser igual a 180 graus. Então, de novo, ó, X mais 72 mais 90 igual a 180. Então, X igual a 180 menos 90 menos 72. X igual a 18 graus. Eu achei X. Só que eu sei que o ângulo X mais o ângulo EBD, que eu quero achar, mais o 18 graus, é igual a 90, porque o ângulo B é um ângulo reto. Então, quer dizer o quê? 18 mais o ângulo EBD é igual a 90 graus. 18 mais 18 dá 36. Ou seja, então o ângulo EBD que eu quero achar é 90 menos 36. O ângulo EBD vale 54 graus. Então, se você olhar com calma, com atenção, você vai verificar que só a parte teórica me dá condição de resolver. Eu utilizo a menor parte de cálculo possível. Tem condição até de você fazer mentalmente esses valores. Mentalmente. Página 79, questão de número 20, fala o seguinte. Um triângulo ABC da figura, atenção aos detalhes. AH é a altura. Então, o segmento AH é uma altura e a altura faz 90 graus onde ela chega. Então, se você observar em H, tem 90 graus à esquerda e à direita 90 graus também. AS é bissetriz do ângulo BAC. Então, AS é bissetriz do ângulo A. Ou seja, o segmento AS dividiu o ângulo A em duas partes. Uma parte é Y, a outra parte é X, mais um valor que eu não conheço ainda. Ok? Então, ele quer saber o valor de X. Agora, reparem bem. Aí tem uma solução para você. A solução tem diversas formas diferentes de você resolver a mesma questão. Ok? Eu já iria de uma maneira mais direta. Um triângulo ABC. O ângulo A mede, eu não sei ainda, o ângulo B mede 60, o ângulo C mede 50. Eu poderia achar o ângulo A. Ok? Então, quer dizer, o ângulo A mais B mais C é igual a 180 graus. Ou seja, o ângulo A é igual a 180 menos 110. O ângulo A mede 70 graus. Eu achei o ângulo A, 70 graus. Como eu sei que a AS é bissetriz, a AS dividiu o ângulo A em duas partes. Uma que é o Y, que mede, no caso, 35 graus, e a outra é o X mais o valor que eu não conheço ainda. Só que reparem bem
que eu tenho um triângulo retângulo ABH. É um triângulo retângulo, em que um lado de H é 90, o B é 60, eu poderia achar a parte complementar do ângulo A. Como assim? Essa parte complementar de A mais 60 mais 90 é igual a 180. Então, o que falta para completar o ângulo A seria, então, 180 menos 90 menos 60. Seria, então, no caso, 30 graus. Então, reparem que eu achei 30 graus. De novo, a S é bissetriz. Então, o ângulo A, uma parte é Y, que mede 35 graus, a outra parte é 30 mais X, que também mede 35 graus. Ou seja, então, X mais 30 é igual a 35 graus. X é igual a 35 menos 30. X é igual a 5 graus. Então, 5 graus X. Vamos lá, a questão agora mergulhando fundo. É um pouquinho mais complexa da anterior. Ela trabalha com muito mais detalhes vinculados aos triângulos. Ele fala o seguinte: determine o perímetro do triângulo ARS da figura, em que AB e AC medem 17 centímetros e 18 centímetros, respectivamente. Ou seja, AB 17 e AC 18. Continuando. Sendo BQ, olha bem, BQ e CQ, do ponto B até o Q e de C até o Q, bissetrizes dos ângulos B e C. Se são bissetrizes, eu não sei que triângulo é esse. Dividiu B e C em duas partes que são iguais. Você chamou de X e X, Y e Y. Aconteceu isso. Mas vamos dar continuidade. E RS e BC são retas paralelas. Então, se você prolongasse BC, prolongasse RS, você iria ver alguns detalhes muito importantes com relação aos ângulos que nós temos. Que como tem retas paralelas, se você lembrar, e tem, no caso, a bissetriz, ela foi uma transversal, ela vai criar ângulos, que podem ser correspondentes, podem ser alternos ou colaterais. Por esse motivo que tem, olhem bem, no ângulo C, ele foi partilhado em Y e Y. Lá, entre Q e S, tem um ângulo Y de um lado e tem X do outro. Por que isso? Porque são retas paralelas. Elas vão formar ângulos opostos pelo mesmo vértice. Se eu prolongar a retinha que sai de C, de C, vai ficar uma parte X, Y e Y. Se eu prolongar a retinha que sai de B, fica X e X, oposto pelo vértice. Ou seja, eu quero dizer com isso, eu vou criar dois triângulos menores, no caso, SQC e BRQ, que são dois triângulos isósceles. Então, se são isósceles, quer dizer o quê? O segmento SC é igual ao segmento QS. O segmento BR é igual ao segmento RQ. Isso acontece comigo. Mas verifiquem o que eu quero achar. Eu quero achar o perímetro do triângulo ARS. Apenas dele. Não quero mais isso. Então, quer dizer o quê? AB vale 17 centímetros. Então, eu poderia afirmar que AR é 17 menos o tamanho de BR. Lembrando que BR e QS e RQ são iguais. Vamos continuar. O segmento AC mede 18 centímetros. Então, o segmento AS é 18 menos CS. Como é um triângulo equilátero, isósceles, CS e QS são iguais. O nosso perímetro, no caso, ficaria então o quê?
o segmento AR mais o segmento RQ mais o segmento QS mais o segmento AS. Então, AR para a gente vale o quê? 17 menos BR. Correto? BR e QR são iguais. Então, eu poderia escrever 17 menos BR. No lugar de QR, eu poderia colocar BR, porque eles são iguais. CS se repete. AS é 18 menos CS. CS e QS são idênticos. Então, por esse motivo aí, está sendo cancelado BR e CS estão sendo cancelados. Eles são idênticos. O que cobrar, finalmente? P igual a 17 mais 18. P igual a 35 centímetros. Repare que é uma questão um pouquinho mais delicada. Por que delicada? Ele utilizou as teorias atuais de bissetrizes, utilizou retas paralelas cortadas por uma transversal, que criou ângulos que são, no caso, correspondentes, para que eu pudesse dimensionar os triângulos isósceles e poder cancelar o que é semelhante. É uma questão um pouquinho mais complexa, até uma questão interessante para cair no simulado do SAS. Ela é trabalhosa. Então, vamos lá. A última questão, a questão número 2. Ele fala o seguinte para a gente, rapidinho. Determina as medidas dos ângulos agudos do triângulo retângulo, sabendo que a mediana e a bissetriz gerativa hipotenusa formam um ângulo de 33 graus. Então, reparem bem, é um triângulo retângulo em A. Ele quer saber os ângulos agudos. No caso, ele quer saber B e C, que são os dois ângulos. Ok? Só que ele fala em mediana e fala em bissetriz. Mediana é o segmento que separa um lado em duas partes congruentes. Bissetriz, ele separa um ângulo em duas partes que são, no caso, iguais. Ok? Então, aí vai um detalhe importantíssimo. Reparem bem o que eu vou fazer agora, um pouquinho diferente, está aí na tua telinha. AQ é bissetriz. Então, AQ dividiu o ângulo A em duas partes iguais. Uma parte B e a outra parte 33 mais o ângulo alfa, ou ângulo A. Ok? Mas, se aqui ela é uma bissetriz, divide o ângulo A, que vale 90, em duas partes. Quer dizer que ângulo B mede 45 graus. O ângulo B mede exatamente 45 graus. Que bissetriz faz isso, divide um ângulo em duas partes. Então, eu ficaria 45 para cima e abaixo do que também 45. Ou seja, também eu poderia falar a vocês que 33 mais o ângulo alfa é igual a 45 graus. Alfa, então, é 45 mais 33. Alfa mede 12 graus. Diretamente eu achei o B e achei alfa. Achamos os dois. Então, como eu sei que a mediana dividir um lado ao meio, eu posso afirmar a você que o segmento AP é igual ao PB. Se eles são iguais, eu também vou criar dois ângulos iguais. Então, o ângulo B é igual ao ângulo alfa, que mede, então, 12 graus. Olha aqui. A 90. B é o alfa, que vale 12. Eu vou achar agora C. Somando os três juntos, tem que dar 180 graus. Então, C, para mim, é igual a 180, menos o A, que é 90,
menos o B, que é 12. C ficaria igual, então, a 78 graus. Então, os ângulos agudos, no caso, B é 12 graus e C mede 78 graus. Terminei. Então, é bem mais rápido, bem mais direto do que vocês estão pensando. Eu posso usar as teorias todas que eu já tenho comigo para resolver uma questão de forma mais rápida e com menos cálculo possível. Na página de número 95. Já havia passado anteriormente, faltou postar a figura. Ele me dá o esboço de um técnico de futebol, dispondo seus jogadores em campo de futebol. E ele pede que faça as ligações pertinentes entre jogadores que estão nas duas etapas, os dois projetos que ele montou, e verificar que figuras são formadas. Então, tá aí as figuras são formadas. No primeiro esboço, triângulo equilátero, losango, triângulo isósceles. No segundo, triângulo isósceles, retângulo, trapézio e triângulo equilátero. O que eu quis mostrar com isso? Que até num projeto de futebol, até lá, é utilizado sistemas geométricos de atuação. A disposição dos jogadores em vários jogos, não é só no futebol, não. Futebol americano, às vezes no basquete, no handebol, são dispostos os jogadores no formato de figuras geométricas. Então, ele faz esse esboço para que ele tenha noção de aonde o jogador vai ficar atuando e que parte do campo ele pode atuar de uma forma geral. Ok?